Então, está aqui, ó, em exibir tarefa, a terceira lista de exercícios. É para a semana que vem. Ela está... Tem que vir aqui em trabalhos novamente. Cadê o detalhe dele? Ah, tá aqui. Primeiro exercício está aqui. Um ensaio dinâmico de um sensor de temperatura, obteve-se o gráfico de resposta de uma função impulso unitário conforme a figura 2. Isso aqui foi o gráfico de resposta. Pegando só a partir daqui para frente, a gente tem esse tempo de resposta aqui, com um tal de 0,0459 segundos. Quero saber se esse sensor é um sensor de ordem 0, 1 ou 2, dado que o atraso do sistema... Bem, isso daqui é uma das coletas, tá? Foram feitas várias coletas, então a gente chegou num resultado de média de 0,0424 e um erro de 0,0032 segundos. Qual seria a melhor frequência de amostragem para identificar essa característica dinamicamente? E aí eu estou perguntando se uma frequência de 20 Hz seria suficiente. Segundo exercício, um termômetro com constante de tempo tal igual a 1 minuto está inicialmente a 25 graus. Ele é colocado a um forno a 100 graus, em T igual a 0, em T igual a 1 minuto e meio. Coloca esse termômetro em outro forno a 70 graus até T igual a 3 minutos, quando o mesmo retorna à temperatura ambiente. Adote a sensibilidade do termômetro igual a 1. Qual é a temperatura indicada no termômetro em T igual a meio minuto? Qual e quando ocorre a máxima temperatura indicada no termômetro para todo o ciclo de aquecimento e resfriamento? Vocês vão ter, nesse exercício, nessa letra D, calcular em T igual a 1 minuto e meio a temperatura. Se estiver abaixo de 70, vocês vão ter que calcular qual é o máximo. Depois de colocado em 70, com certeza vai ser em T igual a 3 minutos. Qual a temperatura indicada no termômetro em T igual a 2 minutos e quanto tempo depois de sair do segundo forno a temperatura informada pelo termômetro será de 30 graus. Vai ter que usar essas fórmulas aqui. E compare o efeito de tensão de modo comum, ECM, sobre o erro de medição realizado com os seguintes voltímetros: aterrado flutuante com guarda, apresenta esquemas elétricos dos 3 casos. Bem, então são só 3 exercícios. Deixa eu sair daqui. A gente vai ter, na semana que vem, a resolução desses exercícios. E esclarecimento de dúvidas sobre circuitos elétricos para instrumentação, tá? Que já está disponível para vocês. A parte de circuitos elétricos não vai cair no primeiro questionário. Ele vai cair no segundo questionário já aplicado às medições de força, conjugado, temperatura, pressão, vazão e nível. Então, hoje eu apresentei a lista de exercícios 3, vocês entregam semana que vem, eu resolvo a terceira lista, e daí uma semana a gente tem o questionário. Quem não fez a lista 1 e a lista 2, eu peço para fazer a partir de hoje até a semana que vem, e que retire as dúvidas até o dia 19, tá? Alguma pergunta? Acho que não, professor, está tranquilo. A lista 1, 2 e 3 cai no questionário. O ponto circuitos elétricos é que não vai cair.
A lista 3 tem a ver com características dinâmicas de instrumentos e análise, e principalmente características dinâmicas de instrumentos. A lista 2 teve a ver com análise dinâmica de instrumentos. A lista 1 teve a ver com análise estática de instrumentos. Então, vai cair análise estática, análise dinâmica e características dinâmicas de instrumentos. Inclusive a questão do uso de filtragem, não o filtro em si. A explicação de como é o filtro está aqui em circuitos elétricos. Já está disponível aqui, circuitos elétricos para medição, está aqui o vídeo. E o que a gente tem nesse assunto aqui esclarece muita coisa. São toda a parte de eletrônica e eletrotécnica que a gente precisa para condicionar um sinal do sensor, principalmente pontes de Wheatstone. A gente fala sobre filtros passa baixa de primeira e segunda ordem. Tem o filtro que a gente está usando no módulo 3. Amplificadores, a gente precisa entender de amplificadores, tem vários tipos de amplificadores, aqui eu só estou dando alguns exemplos de amplificadores, a aula não é sobre eletrônica, vocês têm eletrônica básica, onde entra mais a fundo sobre isso. Laços de corrente, parte de laços de corrente ela é importante porque, ao invés de mandar um sinal em tensão, mandar um sinal em corrente, reduz a quantidade de ruído que você transmite junto com seu sinal. E aterramento. A parte de aterramento tem uma questão na lista 3. E ela é muito importante, tá? Então eu peço para vocês darem uma lida nessa parte de aterramento. Eu acho que ela começa aqui. Não. Começa aqui. A parte de aterramento e por que ele é importante. A partir da página 33. Laços de corrente só tem 2 slides, tá? E a transmissão não é de 0 a 10 volts, mas de 4 a 20 miliamperes. E a parte de filtros e amplificadores operacionais também estão apresentados aqui. A parte de filtros estão aqui, é um filtro passivo aqui e tem um filtro ativo aqui. O filtro ativo ele faz uso de amplificador operacional. E a forma como a gente vai colocar um sensor dentro de uma ponte de Wheatstone. Normalmente uma das pernas, ou 2 das pernas, ou 4 das pernas é onde a gente coloca o sensor, tá? Posso colocar o sensor em 2, em 4 das pernas ou em uma das pernas. Aqui está as leis que regem a ponte de Wheatstone. Ok, pessoal? Então, com relação à lista 3, apenas a parte de aterramento foi colocada nela, de circuitos de sistemas de medição. A parte dos circuitos em si não foi colocada. Alguma pergunta? Vocês estão com dúvidas? Pois não, Matheus. Ô, professor, em relação ao vídeo de circuitos, então vai ser só uma parte dele que vai cair no questionário. Sim, só a parte de aterramento. Deixa eu ver se eu... Joia. Só um minuto aí, gente. Eu não sei se vocês estão vendo, deixa eu parar a apresentação. Não sei se vocês estão vendo esse robô móvel aqui. Deixa eu tirar o fundo, porque aí vocês vão conseguir ver. Então, tem um robô móvel aqui. Esse robô tem um Arduino DUI aqui. Tem vários sensores, fonte de alimentação. Tem um MOSFET para manter a tensão constante. Tem 2 motores. E ele tem controle de estabilidade e de posição. Esse cara aqui só funcionou quando o terra dessa parte aqui foi vinculado
com toda a estrutura metálica do robô, porque sempre havia corrente de fuga via estrutura, quando o terra era isolado dela. E o Arduino não funcionava direito. É por isso que essa parte de referente a aterramento é importante. Quando a gente faz um projeto, seja ele de uma aeronave terrestre ou uma aeronave, ou um veículo terrestre ou um veículo aéreo, toda a estrutura tem que funcionar como terra. E isso vai reduzir o ruído do sistema e vai reduzir as correntes de fuga que vão acontecer no sistema. Muitos dos problemas ocorrem, eu acho que 60% a 70% dos problemas de instalação industrial ocorrem porque não tem um sistema de aterramento adequado. Tão importante que isso é, e a gente dá pouco valor a isso, tá? Por isso que essa parte de aterramento vai cair. Mas eu sugiro que vocês assistam o vídeo inteiro, porque esse assunto de circuitos, ele é essencial para as próximas etapas que a gente vai fazer na parte teórica. Quer entender como é que eu vou pegar um sensor de posição e vou pegar o sinal dele? E que tipo de sinal eu vou colocar? Uma ponte de Whitson pode tanto gerar um sinal em voltagem como em corrente. E a gente tem que saber usar uma ponte de Whitson para isso. A grande maioria, 90% dos casos, a gente resolve o condicionamento de sinal com uma ponte de Whitson. São 4 ou 3 resistores. Mas, muitos dos casos, a gente vai ter como sensor um capacitor, uma variação de capacitância, uma variação de indutância. E aí, não dá para usar pontes de Whitson. Aí a gente vai ter que usar um filtro, por exemplo. Vocês vão ver que o filtro passa-baixo é formado por 2 elementos. O filtro passivo de primeira ordem, ele é formado por um resistor e um capacitor. Nesse caso, se eu for condicionar o sinal, eu vou colocar um filtro na saída dele para que o sinal seja amplificado na banda que me interessa e atenuado na banda que não me interessa. Aí o sinal vai acabar se tornando o sinal de 0 a 1. Vai ser um sistema do tipo on-off. E a grande maioria dos sistemas de controle são liga-desliga. Alguns poucos casos específicos a gente trabalha com controle contínuo. A gente estuda muito controle contínuo porque ele é o mais complexo, mas montagem de circuitos on-off é o que a gente mais utiliza. O próprio sistemas de controle, quando a gente vai estudar leis de controle, o controle que eles mais usam para mostrar uma nova abordagem é o controle liga-desliga, não é um controle contínuo. E tenta mostrar que aquele controle liga-desliga tem determinadas características de robustez, dentre outras coisas. Portanto, compreender os circuitos elétricos e como eles são montados é realmente importante. Muitos sensores têm uma variação muito pequena, e aí o uso de um amplificador operacional se faz realmente necessário. Apesar da ponte de Whitson conseguir amplificar sinal, ela tem suas limitações. E aí a gente tem que, muitas vezes, adicionar um amplificador operacional nesse circuito. As características de sensores capacitivos, a gente vai ver mais à frente, mas a gente tanto pode variar o dieletro, que é o meio entre as placas, a área da placa e a distância da placa. Variar a área da placa, a gente faz com que as placas sejam defasadas. Aí, à medida que a placa vai se movimentando, vai aumentando a área entre elas. E isso tem um comportamento linear. O afastamento das placas tem um comportamento não linear, porque a capacitância ela varia com o inverso da distância. A medição de uma capacitância é um negócio complicado para a gente gerar um sinal de 0 a 10 volts contínuo.
E aí, se a variação dela for gerada por uma questão linear, como a variação do dieletro, eu estou subindo um fluido entre as placas, isso faz com que tenha uma variação da capacitância linear, ou eu estou mudando a área das placas, isso também faz uma variação linear, fica mais fácil do que uma variação não linear, como a distância, mas a grande maioria dos casos a gente está variando a distância entre as placas. E determinada distância não gera capacitância. Então a gente vai ter, a partir de determinada distância, só zeros, e a partir de um limite começa a gerar capacitância, até um limite máximo. A indutância geralmente é utilizada em sensores que não têm contato físico, assim como os sensores capacitivos, e isso faz com que esses sensores sejam altamente interessantes. Em aeronaves, o sensor de nível do combustível geralmente é capacitivo. São duas placas fixas e o fluido variando no meio. Geralmente são dois cilindros. O central, ele é uma das placas, o externo é outra das placas e o fluido, o combustível fica variando entre eles. E a variação do dieletro aumenta e diminui a capacitância. E isso vai ter que mandar para a tela do piloto uma indicação da quantidade total de combustível. É claro que varia com a altura manométrica e a geometria do reservatório. Se a geometria for muito complexa, a variação de volume não vai ser diretamente proporcional à altura manométrica. Ela vai depender de como é que está a área para cada altura manométrica. Mas a gente consegue condicionar o sinal e depois fazer uma transformação. Para cada ponto, para cada altura, significa um determinado volume. Mas tudo começa com um circuito eletroeletrônico. E a gente está vendo o básico do circuito eletroeletrônico aqui. São 3 assuntos importantes de instrumentação. Fora o instrumento, como é que ele funciona? Ele tem que entender de estatística, porque os sensores têm erros, e o erro não é o desvio padrão, é um intervalo de confiança estatístico. Além da parte de estatística, a gente tem que entender de transformada de Fourier e transformada inversa de Fourier, por causa de da dinâmica dos sensores. Isso não é simples. É tudo menos simples. É entender como é que esses sensores vão se comportar com variações de entrada numa determinada frequência. Para daí a gente começar a trabalhar com circuitos. Por isso que os circuitos elétricos e eletrônicos, eles podem ser tão simples como uma ponte de Wheatstone, e aí é basicamente para análise estática, ou ele passa a ser complexo com o uso de amplificador operacional e filtro, para que a gente possa resolver questões dinâmicas do sistema. Está ficando claro o que é a disciplina de instrumentação? A gente termina a matéria para o primeiro questionário com toda a base, para daí, então, a gente começar a entrar no assunto. Até agora, eu só revisei matéria com vocês. Toda a base necessária para entender instrumentação. E aí, pessoal? Está ficando claro o que é instrumentação? Tá sim, professor. Diego, você está com dúvida? Diego, eu não te acordei não, né? Eu acho que o Diego dormiu, gente. Rafael. Bom dia. Bom dia. E aí? Por enquanto, não, professor. Tá fácil? Não. Mas tá tudo certo por enquanto. Juliano.
É outro que dormiu, gente. Rodolfo. Opa, tranquilo, professor. Ô, tem alguém que tá tranquilo, gente. Então vou dar mais matéria, Rodolfo, beleza? Vai, vamos lá, ué. A turma vai te pegar em peso depois. Ah, Ó, deixa eu te perguntar, professor. Esse questionário vai ser como? Do dia 19? olha, esse questionário, semestre passado, eu fiz várias provas e cada um fez uma prova diferente. Mas me deu um trabalho muito grande. Igualzinho o trabalho que eu estou tendo em corrigir os relatórios. Eu tenho que conferir valor por valor para depois ler o relatório e aí. Só que esse semestre eu acho que eu não vou fazer assim. Eu vou fazer uma questão só para todo mundo fazer, mas não vai ser uma questão simples, tá? E a gente vai ter 3 horários para fazer isso. Começa às 7h10 e termina às 9h30. Se vocês quiserem, eu consigo liberar a prova a partir das 6 da manhã. Pô, se for acabar às 9h30, melhor, né, professor? Mas aí eu converso com vocês semana que vem, isso aí, tá? Ah, ok. Beleza? Professor, o questionário vai poder resolver em MATLAB também? Pode, mas eu quero as respostas não em MATLAB. Eu acho que eu vou colocar um PDF para vocês. Eu quero que vocês montem um PDF com a resposta das coisas, tá? Você pode até colocar o código do MATLAB junto, mas eu quero, tipo assim, escreve em Word as coisas, como você resolveu, de que forma resolveu, explica o código e mostra o resultado. Ok. Mais alguma pergunta? Tem pouca matéria, gente? Tô achando que tem pouca matéria. Não, tem não. Tem, não? Ô, Beleza. professor, Diz aí, Matheus. eu tô no laboratório 3, no módulo 3, quanto às entregas que a gente tem que fazer, os exercícios. É só plotar os gráficos, o espectro de frequência de cada sinal obtido e Sim, indicar no gráfico mesmo quais são os erros. isso. Ó, eu fiz uma alteração na apostila do módulo 3. O sinal quadrado, sem filtro, vai ter só 1000 pontos. E eu disponibilizei para vocês um conjunto de dados com 1024. Então, vocês só leem 1000 pontos. Ou vocês retiram na mão 24 pontos para ter 1000, ou vocês fazem a leitura do arquivo TXT e só levem em consideração os 1000 primeiros pontos, tá? E aí vocês vão ver o espectro de frequência sem filtro para 1000 pontos e o espectro de frequência com filtro para... Então, pera lá. Ambos deveriam ter... Professor, Oi, deixa eu ver aqui. Fala aí. licença, eu mandei para o senhor umas mensagens ali no chat, depois o senhor pode dar uma olhada, porque nos nossos dados também, além desse, teve uma outra situação. Qual outra? Diferente. Deixa eu ver aqui. Tiveram dois TXT que vieram diferente. Um deles foi a onda senoidal a 8 kHz com filtro Tá. de 100.000 pontos. Veio diferente. Veio com quantos pontos? Deixa eu checar aqui. Ah, sim. É porque veio com 10.000 pontos esse. Aí, não 100.000. Isso. Acho que era para vir 100.000 aí. Veio 10. Então trabalha com 10.000 pontos e não com 100.000. Eu estou vendo aqui 8.000 pontos sem filtro senoidal. Tá com... Tem um aqui com 100.000 pontos. Isso é o com filtro que tá com 10.000. Mas o com filtro está escrito 10.000 pontos. Tá. Isso, o filtro
tá com 10 mil, só que eu acho que pela apostila era para ser 100 mil, tanto com filtro quanto com 100. Tá, então vamos trabalhar sempre com 10 mil. Deixa eu ver a apostila aqui. Entendi. Aí só diminui para 10 mil sem filtro também. Isso, diminui para 10 mil sem filtro. Aqui tá falando, tá 100 mil pontos, eu vou colocar 10 mil pontos em 8K. E assim a gente resolve isso. E aí o DF vai ser de 1. O DF desse aqui vão ser de 10. Isso. Vai ficar Tranquilo, bom. professor, valeu. Eu Aí quero... Pode falar. E aquela quadrada, né, de 2 kHz, que tem 1024 pontos, a gente diminui com filtro também para 1024, ou não? O com filtro é 1024. O sem filtro, você vai trabalhar só com 1000 pontos, apesar de ter 1024 pontos ali. Okay. Gente, é muita coleta, acaba fazendo confusão. É isso que acontece. Tive que coletar para cada grupo, pô, é muito complicado. Tranquilo. E, tipo, então a gente compara com filtro e o sem filtro, vai ter um número diferente de pontos, né? Mas é tranquilo, né? Faz assim. É tranquilo. Não tem problema essa comparação. O que pode acontecer é um vazamento. Aí você vai ver que o gráfico de 1 vai ter vazamento, de 1024 pontos com certeza vai ter vazamento. O de 1000 pontos não vai ter vazamento. Ou vai ter um vazamento menor. E por causa do vazamento, não dá para comparar a amplitude direito. E aí o que você pode fazer é, para poder comparar um com o outro, você só analisa 1000 pontos no caso da quadrada ou 10 mil pontos no caso da 8K. E vocês vão ver que o 8K vai dar uma frequência espelhada de 2K. E aí é bem interessante você enxergar isso, porque vai ser igualzinho o resultado do 2K. E fica evidente aí que sem o filtro você não vai saber distinguir que frequência é qual, se você não soubesse qual é o sinal, qual é a frequência de cada sinal. Tá já, é perfeito. Valeu. Beleza? Mais perguntas? Eu não tô com nenhuma não, professor. Ok. Gente, então semana que vem a gente se vê novamente. Vamos resolver a lista. Aqueles que não estão fazendo a lista, ela vale como presença. Não entregar mais uma lista. Quem não entregou as duas primeiras vai praticamente bombar em falta, tá? A entrega dos módulos também representa a presença, gente. Então, vamos ficar esperto. Ok?